Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Casa Mar. É uma casa boa, bonita e barata. Essa foi a primeira pedida do cliente quando eles nos contrataram, algum tempo atrás. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que com muito pouco, sem excessos, você consegue ter um projeto moderno, um projeto que se adeque, personalizado, que se adeque à sua necessidade e um projeto que tenha, um impacto, uma personalidade. Então a Casa Mar, ela nasceu desse intuito de ser o mais econômica possível, então você vai ver as escolhas dos materiais, eu vou te mostrar um pouco das estratégias dos ambientes, e um dos maiores desafios que a gente tinha quando começou esse projeto é o próprio terreno, um terreno bastante estreito, ele tem ali, é irregular, inclusive, começa um pouquinho mais estreito e vai crescendo, ele tem 5 metros por 29 mais ou menos de comprimento, então é um terreno meio corredor, e a gente tinha um programa de necessidades extenso, uma verba limitada, e o desafio foi esse. Mas eu gostei bastante do resultado, espero que você goste também. Vamos aqui comigo pro computador que eu vou te mostrar um pouquinho da Casa Mar. Bom, então essa é a fachada da Casa Mar, quero que você dê uma olhada aí primeiro nessa parte mais geral, depois a gente vai entrando aí nos ambientes para você conhecer um pouquinho. Foi uma casa, como eu falei, pensada para um terreno bastante estreito, mas que existia no cliente uma vontade de aparecer para a rua, não no sentido de aparecer, de tirar algo, tirar onda, não, era mais no sentido de uma casa que gerasse um impacto no entorno em que ela estava inserida. Então, a ideia foi projetar o máximo possível a fachada para visibilidade da rua. Uma das coisas interessantes desse terreno é que lá de cima do segundo pavimento haveria a possibilidade de ter uma vista do lago, A gente está aqui em Brasília e apesar de fazer projetos para fora, essa é uma casa que é de Brasília, é em Brasília e tem uma vista para o Lago Paranoá lá de cima. E a gente não poderia deixar de explorar, Então foi por isso que foi criado esse terceiro pavimento, com o intuito de ser um mirante. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, um pouco das vistas lá de cima. Então, na fachada geral, a gente pensou nesse volume mais retangular, com uma estrutura metálica bem destacada, com esses perfis de viga em I. Bom, a viga em I são essas estruturas aqui que estão aparecendo. Aqui a gente tem pilares metálicos também, então foi uma casa bem pensada numa estrutura mais exposta, Então a gente expôs os pilares, a gente expôs a estrutura, é o estilo do cliente, ele gosta muito de uma arquitetura mais industrial, um pouco minimalista também, você vai ver que os ambientes, eles são bem essencialistas. Uma das coisas que eu achei bastante interessante são os hábitos, Esse cliente tem um hábito de poucos pertences, poucas roupas, poucos acessórios eletrodomésticos, então a quantidade de armários foi bem adequada a essa demanda, um pouco mais enxuta, vamos dizer assim, um estilo de vida realmente mais minimalista. Bom, aqui em cima você pode ver essa cobertura superior, foi pensada aí numa laje pré-moldada aparente que receberia apenas uma pintura, então a gente explorou realmente o uso dos materiais da forma mais aparente possível. Aqui na fachada principal também uma grade, um gradil bem leve, gradil metálico com aquela malha artística super levinho, que não atrapalha a visibilidade da casa, Manutenção também muito simples, então foi também uma das nossas premissas, trazer uma casa que não desse tanto trabalho do ponto de vista da manutenção. Vamos aqui para a próxima imagem então, essa daqui é a imagem dos fundos, através dessa imagem você consegue ver aqui a área de serviço, esse cobogó que a gente colocou aqui na fachada posterior, ele justamente ilumina, esse pedaço de cobogó que ele ilumina e ventila de forma natural a área de serviço, sem deixar aquela coisa exposta, visto que o terreno era muito estreito, a gente considerou deixar essa área mais escondida, mas ao mesmo tempo ela precisava de uma ventilação, a gente tinha os afastamentos obrigatórios do terreno, porque a legislação é muito importante. Quando você vai construir uma casa, você precisa estar atento a essa questão da legislação.
Antes de entrar então dentro dos ambientes, eu quero te mostrar a planta, tá? Eu vou tentar explicar os fluxos, explicar como que foi que a gente dividiu os espaços para que faça sentido aí pra gente construir essa sua visita virtual dentro da Casa Mar, tá bom? Vamos comigo. Essa é a planta baixa do térreo. Como eu falei, são 3 pavimentos. Um terreno muito estreito, a gente teve que distribuir ao máximo verticalmente, né? Pra gente ter um pouquinho de área de lazer e pra conseguir atender as demandas do cliente. Logo aqui no início, a gente tem a garagem, né? Uma garagem para 2 carros, o portão, como eu tinha falado, ele tá bem aqui nessa entrada. Entrando, a gente queria marcar o hall, mas como a gente tinha a garagem na frente, o nosso desafio foi marcar esse hall sem ser algo, sem atrapalhar o fluxo do carro, né? Porque a gente só tinha ali aquele espacinho para colocar 2 carros e a gente não queria colocar um carro atrás do outro. Então, para colocar um carro ao lado do outro, a gente ficou com esse hall. Então, o que a gente pensou aqui? Abrimos um espacinho de jardim para configurar um hall um pouco mais harmônico aqui na entrada. Esse trecho tem um jardim e aqui é a passagem de acesso principal da casa. Esse jardim a gente aproveitou para iluminar e ventilar o lavabo, que está logo aqui na entrada. Então, quando você entra aqui na casa, do lado direito a gente já tem um lavabo e aí vem com a escada. Vocês vão ver que essa escada ficou maravilhosa, eu particularmente achei um charme e ela é realmente um impacto no projeto. E é um impacto sem gastar muito, né? Como eu falei, bom, bonito e barato. Essas eram as premissas que a gente tinha. Bom, uma grande sala de TV, bastante integrada, então esse espaço todo, ele funciona como um espaço único. Vem desde um home office aqui no cantinho, aqui a nossa sala de TV, com um aparador que meio que coordena aqui a separação de circulação e estar. Uma mesa de jantar razoável, encontrando aqui com a ilha. Então a gente tem aqui uma ilha de cozinha, né? Toda essa parte vermelha são as áreas de bancada e a gente tem essa integração entre sala de jantar, cozinha e sala de estar. Uma televisão central, né, que serve tanto para quem está aqui quanto para quem está aqui e também para quem está aqui, por que não, né? Bem central. Elementos bastante aparentes, vou mostrar nas imagens internas para vocês entenderem. E aqui no final a gente tem a nossa área de serviço, como eu falei. Então, para que a gente não ficasse com essa área exposta e pudesse se aproveitar um pouco dessa área do jardim, a gente manteve a área fechada com cobogó para ventilação e iluminação natural, tá? Bom, área de serviço, então a gente ficou aqui com uma área de tanque, máquina de lavar, armários, né? Os armários aqui encaixados com um shaft de instalações que a gente tem passando aqui. E uma coisa bem interessante também foi esse jardim que a gente tem aqui, que ele é interno e externo, né? Se você for ver, vamos voltar lá naquela imagem. Então vamos lá. Logo aqui nesse cantinho, né, que eu circulei, a gente tem o jardim que eu mostrei. Então dá pra ver, tá um pouquinho escuro nessa imagem, mas dá pra ver que a gente tem um jardim que ele integra, né, o que é fora e o que é dentro. Um grande vidro aqui que faz essa separação. Bom, estamos aqui na planta, então dá para você ver novamente o jardim aqui e um platô de acesso de vermelhinho que eu pintei agora, que é a subida da escada. E aí, vamos pro segundo pavimento. Chegamos então no segundo pavimento. Segundo pavimento, a gente sobe as escadas, já nos deparamos com uma nova escada. Já eu chego lá, a gente vai subir para o pavimento superior, mas antes eu quero te mostrar aqui embaixo. Então, entrando aqui no corredor, a gente tem uma das suítes, que é um quarto de hóspedes. A gente tem um banheiro que abre justamente para essa área descoberta aqui, que eu já mostro para vocês. Aqui a gente tem mais um jardim de inverno. Como o terreno é muito comprido, o que a gente fez? A gente pulverizou, né? A gente distribuiu alguns jardins de inverno dentro, para que a gente tivesse um espaço mais arejado, uma iluminação natural entrando. Então aqui em cima, entre os quartos, a gente providenciou jardins de inverno, né? Super simples de manutenção, não é nada de terraço, né? Jardim de teto verde, não, é jardim seco, com plantas de pote para facilitar a manutenção, né? Vasos mesmo, plantas de pote, eu digo aqueles vasos que não tem necessidade de você ter grama, terra, dreno, enfim, tudo aquilo. Basta um ralo, uma parte de pedriscos e os vasos altos ali para dar esse aspecto, até um painel verde que a gente pensou logo nessa parede aqui, se você for olhar. Então aqui a gente tem um cobogó, a gente tem aqui mais um outro banheiro
E aqui a gente tem esse outro quarto na ponta, né? Fazendo todo esse aproveitamento ali da área. Inclusive, ó, a gente faz tem um truquezinho de aproveitamento de espaço, né? Para alguns pode parecer simples, mas para outras pessoas não. Então, ao invés de você ir com o corredor até o final, né? E perder essa área de quarto, a gente traz o corredor, né, termina o corredor aqui e incorpora o corredor na ponta do último quarto. Então, geralmente, os últimos quartos, eles ficam bem privilegiados aí em relação à área. Do outro lado, para a vista da fachada frontal, não sei se vocês lembram daquela varandinha que eu mostrei na fachada principal. Lembra dessa varandinha aqui? Essa varandinha é a varanda do quarto do casal, que é justamente esse quarto que está aqui na frente. A gente entra, tem um grande closet, tá? Um closet bem razoável. A gente tem aqui um banheiro com 2 cubas, 2 chuveiros, enfim, é um quarto bem bacana. E aqui toda a extensão do quarto. Vou mostrar uma imagem, né, desse quarto para você entender. E a gente tem aqui a varanda, uma varanda frontal. Vamos subir agora para o terraço, né? Que é a nossa área de mirante, um pouco de área de lazer também. Acho que vai ser bem interessante você conhecer lá também. Vamos nessa. A gente tem aqui essa área de chegada, que a gente tem um hall. Esse hall, se você vai para o lado esquerdo, você vai para um deck descoberto, tá bom? Se você vai para o lado direito, você vai para uma área de espaço gourmet, uma pequena churrasqueira, um apoio, né? Então a gente tem aqui uma geladeira, a gente tem uma bancada, a gente tem uma pia e a gente tem uma mesa com uma televisão solta que pode ser rotacionada e utilizada tanto para quem tá aqui, quanto para quem tá aqui, quanto para quem tá aqui. Então a televisão ficou bem central e a gente tem um balanço penduradinho aqui na frente, junto com um jardim. A gente recuou aqui o guarda-corpo para dar uma leveza na fachada e colocar um jardim nessa composição. Aqui no final a gente tem um depósito, um lavabo, um roupeiro, né, um apoio aqui para essa área do terraço e aqui a cobertura de vidro daquele jardim lá de baixo. Então vamos para as imagens internas para você conhecer um pouquinho por dentro a Casa Mar. Bom, então a primeira coisa, quando a gente entra na casa, essa é mais ou menos a vista que a gente tem, né? A gente tem a escada, se você for ver, tem alguns ajustes de layout, né? Essa planta que eu te mostrei já é do projeto final. E o 3D, ele é da nossa primeira entrega, que a gente chama de estudo preliminar. Então algumas coisas, quando não são alterações muito grotescas, a gente muda tudo, a gente acaba mantendo o 3D, né, para não gerar um custo desnecessário para o cliente. Então a gente tem aí essa imagem, se você for ver tem algumas coisas que mudaram, alguns revestimentos, por exemplo. A primeira ideia era que a gente usasse o bloco de concreto aparente, né, por uma questão de custo mesmo, a gente queria reduzir ao máximo. No final das contas, optou-se por fazer uma pintura, né? A cliente falou que achava industrial demais, né, para ela, apesar do marido achar legal. A gente entrou num consenso, as paredes ficaram branquinhas aí dentro. Mas essa é a primeira proposta, eu quero mostrar para vocês mesmo assim. Inclusive, escreve aí se você prefere, né, com as paredes brancas ou se você deixaria em concreto, nesse bloco de concreto aparente. Entenda que o custo era uma coisa muito importante. Bom, do lado direito, se você ver essas marcas aqui, ó, deixa eu desenhar aqui para você ver. Isso daqui, essas barras que estão aqui na vertical, né, são várias, são barras de aço, né, aquele aço de obra mesmo. Porque a ideia era que a gente fizesse vergalhão, inclusive o nome é vergalhão. A gente queria fazer uma coisa bem industrial, que ficasse bonita e que tivesse um custo razoável, um custo acessível. Então, o guarda-corpo da escada seria um painel de vergalhões que direcionaria o olhar, né, para a pessoa que está chegando. Então ali no final você pode ver aqui o nosso jardim de inverno, a cozinha na marcenaria toda nesse tom mais chumbo, mais escuro, que era uma das coisas que eles gostavam bastante. Um azulejo geométrico, esse aí é um azulejo amarelo e branco, para dar essa leveza. Eles queriam um pouquinho de cor também, trazer um pouco de amarelo, e a gente acabou colocando uma prateleira comprida e estreita em toda essa lateral acima do fogão, né, dando apoio aqui para a área do fogão. A iluminação, a gente pensou nessas tubulares aparentes com lâmpadas de filamento, fazendo como se fosse uma luminária mais sofisticada, mas algo que pode fazer aí do it yourself, né? Não tem grandes mistérios para execução dessa luminária.
Bom, vamos para a próxima imagem então. A gente tem aqui o outro ângulo. Olhando pelo outro lado, a gente teria, nessa primeira versão aqui, só para você entender, a gente tinha um escritório fechado. Então, se você olhar, essa primeira ideia, a gente tinha aqui atrás um escritório. E isso foi alterado, no final das contas, a gente colocou, a sala ficou assim. Olha, ficou bem mais leve, né? Ficou aberta, ficou muito mais interessante. Então isso é natural do processo de evolução do projeto. Inclusive as paredes já estão brancas nessa imagem, você já consegue ver um pouco melhor isso, tá? Então a gente colocou aqui esse balcão, o aparador, né? Você pode ver aqui o aparador, deixa eu dar um zoom aqui para você ver, esse aparador atrás do sofá, uma janela trazendo bastante iluminação natural para dentro da casa, uma prateleira que é uma bancada, né, de trabalho ali na frente, e essa porta painel, isso eu achei muito interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês. A ideia aqui foi trazer uma porta painel que fosse integrada com a porta do lavabo. Então é um painel de madeira que ele faz todo esse contorno aqui e cria um pano de fundo bastante interessante aí para casa. Bom, agora eu vou te levar para o andar de cima, eu vou te mostrar como é que é quando a gente chega lá, o corredor de acesso que dá acesso para os quartos, a amplitude do espaço, com a luz entrando em cima, enfim, eu achei bem legal, quero mostrar para você. Então é mais ou menos isso que a gente tem, um corredor de acesso, do lado esquerdo a gente tem a distribuição dos quartos, a gente pensou em colocar ali um quadro, né? Esses ajustes assim mais finos, eles são feitos no desenrolar do projeto, então essa era a primeira ideia, e ali você vê o acesso do quarto dos fundos, né? Aquele acesso do quarto que fica lá no final, que eu falei sobre o aproveitamento da área, uma cobertura translúcida aqui, que ilumina toda a escada, que traz a iluminação natural para dentro da casa. Bom, esse é o quarto do casal, uma proposta bem minimalista, com um painel branco no MDF, bastante simples, mas não é porque é simples que não é elegante. Então é simples, é minimalista, mas é algo que, poxa, na minha opinião, eu achei esse quarto lindo, né? Queria saber a sua opinião, inclusive, me diz aí. Então esse quarto bem simples, bem minimalista, com poucas informações, cinza, branco, piso de madeira, uma cortina de voal bem leve para deixar o ambiente aconchegante, leve e ao mesmo tempo moderno. Mais um ângulo da cozinha mostrando do outro lado a questão da iluminação, como eu falei, a mesa integrada com a bancada, né, o armário nessa marcenaria mais chumbo, mais cinza, e a prateleira no amarelo para fazer o charme, como eu tinha comentado. Mais alguns ajustes, né, que foram acontecendo. Se você ver essa primeira versão, a gente tinha a TV na parede, no final das contas a gente mudou. Então essa daí era a primeira ideia, depois a gente trouxe uma ideia mais aberta, mais, né, leve, e aí a gente tem esse balanço pendurado. Então, enfim, essa é a área superior, esse mirante que a Casa Mar tem, né? A Casa Mar é uma casa que tem por característica, valorizar bastante, característica dos clientes, tá? Valorizar bastante essa coisa da natureza, essa coisa da contemplação. Então por isso que a gente trouxe bastante jardim para dentro da casa, coisas bem naturais, então elementos como madeira, materiais mais brutos, o próprio aço aparente, isso era muito importante para eles. Vamos aos cortes aqui, um desenho um pouco mais técnico, mas para você entender como essas coisas conversam. Então no andar de baixo, né, lembrando, a gente tem aqui a parte da sala, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no térreo a gente tem aqui garagem, nesse cantinho, a gente tem aqui o nosso aparador, né, a nossa bancada de trabalho com aquela janela que dá a volta. A gente tem aqui o painel de acesso para o lavabo, a escada subindo, depois a gente acabou tirando, né, aquelas barras que vêm até embaixo para liberar um pouco mais a visual, a gente preferiu. Aqui a parte da cozinha, a área de serviço, e ali atrás a área de jardim. Vamos aqui para cima, chegando aqui em cima, quarto do casal, banheiro do casal, escada de acesso, né, para o segundo pavimento, inclusive ela é aberta aqui, né, para poder ter essa amplitude. Quarto 1, quarto 2, jardim de inverno entre os dois ambientes. Logo aqui em cima a parte da televisão, do mirante, da área gourmet, o jardim recuado, como eu falei, o guarda-corpo, né, recuado. Aqui esse espaço de deck aberto, descoberto, para poder, enfim, né, aproveitar bastante esse espaço descoberto. Aqui o lavabo do ambiente superior, né, o banheiro de apoio para o terraço.
uma área de depósito e a caixa d'água aqui em cima. Bom, essa é a Casa Mar, eu espero que você tenha gostado dessa visita. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, deixe seu comentário aqui embaixo, me conta o que você achou. Se você chegou até aqui, coloca aí #eucheguei, para eu saber se você chegou até aqui ao final do vídeo. E eu vou aproveitar que hoje a gente está aqui num momento muito delicado. Eu sei que muitos de vocês vão assistir esse vídeo em outro momento, mas agora o que está acontecendo? A gente está vivendo um momento de pandemia, um momento de quarentena. Eu estou gravando esse vídeo aqui em maio de 2020, né? E eu preciso aproveitar esse meu momento aqui com você para te pedir uma ajuda. A gente está participando de um movimento junto com o Coletivo Brain, junto com o Juntos Somos Mais Arc, de arrecadação de verbas para comprar cestas básicas para as pessoas mais necessitadas nesse momento, um momento de pandemia, um momento em que muitos estão impossibilitados de trabalhar e a gente está tentando fazer a nossa parte. O que a gente fez e o que eu quero é convidar vocês que acompanham a gente aqui no canal a fazerem, a contribuírem. A gente decidiu doar 100% do valor arrecadado até a gente conseguir 1000 cestas básicas, ou seja, mais ou menos agora faltam 300 livros, vou explicar para vocês, 300 livros que a gente vai vender com o intuito de comprar cestas básicas. Então, o livro é esse aqui, Guia Definitivo para Pequenas e Médias Obras. É um livro que eu e o Alex escrevemos com o maior carinho do mundo, compartilhando aqui todos os insights, as dicas pedradas do que a gente fez para lidar nesse mercado de projetos de obras, para construir uma empresa que saiu do zero ao hoje tem 18 funcionários, que atua com profissionalismo, né, com projetos a nível internacional. Inclusive a gente tem clientes em Portugal, a gente tem clientes em todo canto do Brasil, e a gente ensina aqui, né, a mentalidade, a visão. A gente fala sobre orçamento, a gente fala sobre planejamento de obra, né? Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Olha como é bonitinha essas páginas, né? Super ilustrado, não é um livro chato de ler. Esse livro, ele custa R$ 97,00 na versão impressa. Se você mora em território nacional, ele vai com frete grátis para você. Os primeiros que comprarem até inteirar as 1000 cestas básicas, a gente está precisando, como eu falei, são mais ou menos uns 300 livros enquanto eu gravo esse vídeo aqui para você. Através do link que eu vou colocar aqui embaixo, é um link exclusivo, 100% do valor arrecadado vai ser para a doação, tá bom? Então a gente está fazendo esse trabalho, eu espero que poder contar com a sua colaboração. Vou deixar o link aqui, R$ 97,00 é o equivalente a 2 cestas básicas. Então são 300 livros, faltam 600, né, cestas básicas mais ou menos, só para você fazer a conta do que falta para a gente chegar na nossa meta de ajudar 1000 famílias durante esse momento de pandemia. Então é isso, eu sei que esse assunto não teve a ver com a nossa casa, mas eu quis aproveitar que eu tô aqui para pedir a ajuda de vocês. Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!